A santa paz de Deus com todos meus irmãos. Deus pôs no meu coração esta palavra nesse dia de hoje, em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Talvez, meu irmão ou minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, esteja passando por um momento de angústia, por um momento de sofrimento, apreensão, e não tem forças, se encontra fraco, fraca, sem esperança, achando que tudo isso vai permanecer, que não vai mudar essa situação, que não tem solução para a tua vida. Mas a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que se nós mostrarmos frouxo no dia da angústia, ou fraco, a nossa força será pequena. Para a nossa força ser grande, temos que se levantar e nos mostrar forte, agindo, passando por cima dos sentimentos, passando por cima daquilo que nós estamos sentindo e vivendo pela fé. Porque se Abraão fosse olhar pelo que os olhos dele estavam contemplando, meus irmãos, se Josué e Caleb fosse apenas ficar naquilo que os espias ficaram com medo dos gigantes na terra prometida, se eles focassem nos gigantes, eles não teriam conquistado as terras. Mas Josué e Caleb, eles disseram que o Senhor era com eles, que o Senhor daria aquela terra para eles. Então eles entraram na terra prometida, mesmo sabendo que tinha gigantes, mesmo sabendo que a luta seria grande, mas eles tinham certeza de que Deus estava com eles. Abraão, mesma coisa. Abraão olhou para as promessas de Deus. Ló olhou para as campinas verdes. E Abraão tinha fé, tinha confiança em Deus, mesmo não sabendo para onde iria, mas ele confiou no Senhor. Então, meus irmãos, se nós mostrarmos frouxo no dia da angústia, a nossa força será pequena. Uma angústia pode ser alguma situação que está acontecendo. Um problema na família, um problema de saúde, falta de dinheiro, contas. Tantas coisas que podem trazer angústias, discussões, desavenças. Mas a palavra de Deus diz que temos que reagir neste momento. Temos que reagir na hora da angústia. A palavra de Deus diz lá em Tiago: se alguém está aflito, faça oração, ore. Então o remédio, meus irmãos, para se levantarmos da angústia é orar, é confiar em Deus, é não olhar para os gigantes que vão aparecer, mas olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando para o autor da fé, olhando para Jesus. Olhe para Jesus, meu irmão e minha irmã. Olhe para Cristo. Confie no Senhor Jesus. Se te mostrares frouxo, Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Para termos uma força que nos faz vencer e triunfar em tudo, temos que subjugar os nossos sentimentos. Não devemos focar no que estamos sentindo, não devemos focar no problema, mas confiar de que Deus está passando conosco, confiar de que Deus nos dará o escape, nos dará a saída. Salomão teve muito conhecimento da parte de Deus, muita sabedoria. Salomão se foi, mas a palavra de Deus permanece e ela nos instrui. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você se encontre aí sem esperança, angustiado, angustiada, sem saber o que fazer. Esforça as tuas mãos. Se esforce, a palavra de Deus diz, esforça-te
que eu te ajudarei. Se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia tua força será pequena. Então se levante, que tudo isso vai passar, que esta angústia vai passar. É como chuva de verão, meus irmãos, tudo passa nesta terra. Passamos por tribulações, passamos por elas. Passamos por aflições. Não é uma coisa permanente, é uma coisa que passa. É como as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. São épocas, são tempos e que passam. Por isso a Escritura diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria virá pelo amanhecer. A alegria virá no tempo certo, como no tempo das estações. Talvez a sua vida foi só um outono, ou foi um inverno amargo, mas chegará o verão na tua vida. Deus fará secar este aguaceiro, estas chuvas, este tempo de sequidão. Talvez você esteja passando por um tempo de sequidão, ouvinte. Um tempo em que não tem frutos, um tempo em que a tua estação está seca. Levante-se, meu irmão, minha irmã. Se levante onde talvez você parou, se afastou da casa de Deus por alguma coisa, se afastou da casa de Deus por qualquer motivo, pelas angústias, pelas perseguições ou por alguma coisa. Se levante novamente, volte à casa do Senhor, volte à casa do oleiro, vá para a casa de Deus e Deus falará contigo. Esforça-te que eu te ajudarei. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Quer ter uma força maior? Quer ter uma força da parte de Deus grande? Como Davi disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou em meu nome. Eu não vou olhar para a minha estatura. Eu não vou olhar para o meu tamanho. Eu não vou olhar para mim, para a força do meu braço, mas é em nome do Senhor dos Exércitos. Davi olhou pela fé. Davi venceu o gigante pela fé. Pela fé derrubaram muralhas. Pela fé apagaram a força do fogo. Hebreus capítulo 11. Os heróis da fé, aqueles que se esforçaram, aqueles que não se entregaram à fraqueza. Se tu mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Então levante-se, meu irmão, minha irmã. Se levante por esta palavra. Se levante pela pregação do evangelho da paz. Se levante, meu irmão, minha irmã. E Deus te fará vencer todas as batalhas, todas as pelejas, porque Deus é por nós. Quem será contra nós? Se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia tua força te será pequena. Mesmo sem forças, se você não tem forças para orar, comece a se esforçar na oração. Ore 5 minutos, depois 10, 15, 20 e vai aumentando todos os dias nessa frequência. Todos os dias, meu irmão, minha irmã. E Deus vai te esforçar. Logo se tornará um hábito de oração. E você vai se fortalecendo. As angústias cessam. A nossa carne, meu irmão, minha irmã, ela não quer sair do conforto. A nossa carne não quer sair do conforto. Mas para sermos fortes e vencermos este mundo, temos que nos esforçar, temos que buscar a Deus, se encher da palavra do Senhor. É como um pássaro, uma águia. Ela não voa somente com uma asa. A águia voa com as duas asas. A primeira asa é a asa da palavra de Deus e a segunda asa é a asa da oração. As duas coisas andam juntos. A oração e a palavra de Deus. Então, se esforce, meu irmão e minha irmã. Se encha da palavra de Deus. E se esforce na oração. E você vai vencer todas as batalhas da vida. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor, como disse para Josué. Josué estava vivendo um tempo difícil, um tempo de luto. Um tempo de luto, meus irmãos, porque Moisés havia morrido. E Josué tinha que se esforçar para entrar na terra prometida junto com Caleb e mais o povo de Deus que tinha 20 anos para baixo. Tinham inimigos para enfrentar. Josué não podia viver o tempo todo em luto.
o tempo todo em perda, se lamentando, na angústia. Deus sabia que queria passar por um tempo de angústia, mas Josué não poderia continuar vivendo esta angústia. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força te será pequena, você não vai ter força para enfrentar os inimigos na terra de Canaã. Josué, esforça-te, medita na lei do Senhor de dia e de noite, medita na palavra de Deus e na oração e no esforço para você enfrentar os inimigos. Talvez você se encontre nessa situação, sem forças, totalmente entregue, não consegue nem falar com Deus. Se encontra às vezes como Ana, somente balbucia, mas as lágrimas escorrem do teu rosto. As angústias passam, meu irmão e minha irmã. Eu já passei por muitos tempos difíceis na minha vida, tempos de dor, tempos de enfermidades, perseguições, de sofrimento, aflição, angústia, mas Deus me livrou de todas. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Deus nos livra das aflições, mas para vencermos rápido, para vencermos as batalhas que se levantam as angústias, não podemos fraquejar. Se te mostrares frouxo, fraco, no dia da peleja, no dia da batalha, no dia das perseguições, no dia em que vai faltar o dinheiro, no dia em que vai faltar alguma coisa, em que vai vir uma enfermidade, a tua força te será pequena. Veio a enfermidade, vou vencer em nome do Senhor Jesus. Faltou o dinheiro, faltou a minha conta de luz vai ser cortada, meu aluguel ou gás, qualquer coisa. Preciso de um dinheiro para comprar remédio, fiquei desempregado. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. É confiar em Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos em que vem a falta, a escassez, as perdas, a angústia, a aflição. Confiar no Senhor, porque Ele foi tentado em tudo e Ele nos ajudará em tudo. Muitas vezes Deus permite também as perdas, meus irmãos, para que voltemos para Ele, para que nos esforcemos em oração, para que estejamos aos seus pés, em comunhão com o nosso Deus. Que esta palavra, ouvinte, meu irmão e minha irmã, venha te fortalecer. Medite bem nesta palavra, Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, quanto mais nos esforçarmos no dia da peleja, mais teremos força da parte de Deus. Mais teremos forças. Moisés estava com as suas mãos pesadas, fracas, talvez devido a enfermidades, alguma artrose nos seus ombros. E Moisés não conseguia mais levantar as suas mãos, porque estavam fracas. Mas tinha dois ali que seguraram as suas mãos, os seus braços estendidos ao céu. E enquanto Moisés estava ali com as suas mãos, os seus braços levantados, segurados, orando, intercedendo, Josué estava pelejando lá embaixo. Mesmo sem força. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 que da fraqueza tiraram força. Quando estou fraco, aí é que sou forte. O fraco quer dizer é dependente de Deus. O fraco é aquele que recorre a Deus em tudo. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas neste dia 22 de maio de 2026. Deus seja sempre louvado. Irmãos, vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo e glorioso é o Senhor que nos esforça, que nos ajuda em todos os momentos de tribulação. É o Senhor quem esforça as nossas mãos para a batalha. Pai Santo e justo, que o Senhor possa entrar, meu Pai, com providência na vida desta pessoa que está sem forças para orar, para te buscar, ó Deus.
E a tua palavra diz: se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Pai Santo e glorioso, que o Senhor fortaleça cada um dos ouvintes, cada um dos meus irmãos que ouviu esta palavra, Deus querido e santo. Dá força, meu Pai, ao cansado. Dá força, Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Tu és o nosso refúgio, ó Pai. Até que passem as calamidades, abrigaremos a sombra das tuas asas. Debaixo das tuas asas estaremos seguros, porque tu és o nosso Deus, Pai, nosso Redentor, que nos amou de tal maneira que enviou seu único Filho para nos regenerar, nos salvar, nos resgatar da condenação e da ira eterna. Pai Santo e glorioso, nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Nos escolheu e nos chamou para uma tão grande salvação. Ó Deus poderoso, o que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós, ó Pai, nesta terra sem Ti? O Senhor criou todas as coisas, meu Pai. Fez os céus e a terra. Pela Tua palavra, Deus querido. Haja luz e houve luz. Criou todas as coisas pela força do Teu poder. Criou as árvores, os animais, os pássaros. Criou nós, seres humanos, do pó da terra. Ó Deus grandioso e eterno, separou o teu povo ao qual o Senhor chamou, a tua herança nesta terra, Deus querido e santo. Nos deu forças, nos dá o alimento, o pão de cada dia. Renova as nossas células pelo corpo que o Senhor nos formou, o próprio corpo que o Senhor já colocou este sistema de regeneração. Assim, ó Deus, o Senhor nos fortalece a cada dia, porque o Senhor é cheio de misericórdia, porque o Senhor é grande e habita com o contrito de coração, com o humilde, com o quebrantado do espírito. O Senhor não despreza as suas orações. Ó Deus, quando o Senhor Jesus estava na cruz e bradou-lhe dizendo: está consumado. Oh Pai querido e santo, naquele dia foi rasgado o véu. E hoje temos acesso pelo sangue de Cristo Jesus a orar para que Ele interceda por nós junto a Ti, à Tua direita. Pai Santo e glorioso, somos gratos a Ti por tudo. Pelo fôlego de vida, somos uma máquina de ar, Senhor. Por Ti nos movemos e vemos e existimos, porque tudo que há em nós, ó Pai, está em Ti, vem de Ti. É para a Tua glória, Senhor. Tudo é para a Tua glória, para o Teu louvor, ó Deus bendito e santo. A terra está cheia da Tua glória, Senhor. Elevamos nossos olhos para os céus, de onde virá o nosso socorro? Vem de Ti, ó Deus. Vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Vem do grandioso Deus que está vestido de majestade, que raios saem do Teu trono, raios saem das Tuas mãos, relâmpagos saem do Teu trono. A Tua aparência é a aparência de jaspe, ó Deus querido e santo. Serafins estão ao redor do trono, ó santo e poderoso Deus. Bendito é o Senhor para todo sempre. É o Senhor quem esforça, quem dá força ao que está cansado. É o Senhor que sustenta os famintos, que veste os lírios do campo, que cuida dos pássaros, que ajuda nós em tudo, que nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, onde estão os tesouros escondidos, ó grandioso e eterno Deus, que fez todas as coisas pela força do Teu poder, ó Deus. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Aplaudi a Deus, aplaudi ao Senhor. Bendito seja Deus para tudo, sempre e eternamente. Tu és o nosso Deus, ó Pai querido, que está entronizado entre os serafins, que habita na luz inacessível, onde ninguém pode ver. Ninguém viu a face de Deus. Moisés viu pelas costas, mas nenhum homem pode ver a tua face, porque o Senhor, meu Pai, é grandioso. Oh Deus amado, é impossível de falar contigo sem sentir a tua presença, Pai. Os céus proclamam a glória de Deus. Bendito é o Senhor para todo sempre. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Ó Deus, entra com mudança na vida desta pessoa. Entra com poder, Senhor. Ó Deus, entra com transformação de vida. Ó Deus, eu intercedo por estas vidas que ouviram a Tua palavra, Pai, que estavam fracos, sem forças.
E o Senhor os está fortalecendo, Pai. O Senhor está entrando com poder, com transformação neste hospital, onde esta pessoa se encontra doente, como num vale de ossos secos. Esta pessoa está minguada numa cama atrofiada, mas o Senhor deu vida àquele exército de ossos sequíssimos que estavam mortos. Ó Deus, entre com cura, entre com poder, Senhor. Dá vida a esta pessoa que está acamada, doente, enferma, na sua casa, sem forças, que colocou as suas armas espirituais, os seus aparelhos em cima do seu guarda-roupa, que abandonou tudo, Pai. Abandonou a sua espada, a palavra do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada. Já não tem forças mais para te buscar, porque olhou no homem. Ó Deus querido e santo, entra com renovo, Pai. Que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Que o Senhor venha entrar com providência nestas vidas, meu Pai. Assim eu intercedo por cada ouvinte, por cada irmão, por cada irmã que ouviu esta palavra e aqueles também que não ouviram. Entre com providência, Pai. Oramos também pelos nossos irmãos que estão espalhados por toda a terra, passando por perseguições na África e em outros países. Ó Deus poderoso, entra com poder, com salvação, com libertação. Ó Deus, dá o escape para os teus filhos na face desta terra. Dá o escape, ó Deus querido. Receba esta voz de oração. Entregamos no nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos o Senhor por tudo, Pai. O Senhor é o nosso Deus. É o Deus que peleja por nós. Estávamos no ventre da nossa mãe e o Senhor já conhecia toda a nossa história. Toda a nossa história está escrita no teu livro, desde a fecundação. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos conheceu. O Senhor nos enviou aqui nesta terra para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação que o Senhor tem preparado, YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. Por Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Não se mostre fraco no dia da angústia, não. Se esforça. Esforça-te que eu te ajudarei, diz o Senhor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa para vencer todas as batalhas desta vida.